A ceia do ano. Próximo mês haverá a última ceia aqui na Vila Pernambuco. Provavelmente, irmãos, o nosso irmão Micael estará celebrando essa ceia, pois ele é candidato a presbítero, né? E o nosso irmão Idalécio estará aqui também servindo como diácono, né? E graças a Deus por esta bênção, pois será, irmãos, um reforço aqui para a obra de Deus em Serra do Mel. Será uma bênção, os irmãos, como presbítero, o trabalho vai ter mais uma assistência, porque nós sabemos, irmãos, que aqui no setor 1, praticamente nas congregações, com exceção do centro, Brasília 1, 2, 3, 4, são presbíteros, mas as demais congregações são todos diáconos. E agora serão presbíteros e alguns irmãos serão diáconos, né? São 43 candidatos ao diaconato. E é uma bênção para a obra de Deus. Irmãos, queremos nessa noite trazer uma sucinta palavra, é culto de ceia. E nós vamos trazer uma palavra aqui da parte de Deus. Nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31, aonde Paulo aqui, irmãos, ele traz uma palavra para a igreja de Roma, na época. E essa palavra também ela serve hoje, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. E aqui, Paulo, irmãos, ele mostrou que não adianta ninguém se levantar contra o povo de Deus. Não adianta ninguém se levantar contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus. Porque vai se levantar, mas é só para cair. Porque, irmãos, o povo de Deus, o crente, o irmão que é crente, a irmã que é crente, é a menina dos olhos de Deus. E quem tocar num crente está tocando em Deus. Aleluia. Quando Paulo foi para o pensamento de prender os irmãos, a Bíblia diz que ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele gritou: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou aquele a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então Paulo pensava que estava perseguindo os crentes, mas quem persegue o crente está perseguindo o próprio Jesus. Aleluia. Então aqui Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos irmãos, em toda a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento, se levantaram contra o povo de Deus e foram derrotados. Nós temos o episódio de Faraó, quando se levantou contra o povo de Deus, perseguiu o povo de Deus no Mar Vermelho, e todos foram destruídos, engolidos pelo mar. Por quê? Porque foi perseguir o povo de Deus. E este povo, irmãos, chamado crente, tem um valor imensurável. O valor do crente não tem ouro nem tem prata que pague, porque custou o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então nós temos um valor precioso para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E nós sabemos, irmãos, quando Paulo ensina sobre os dons, sobre os membros da igreja, ele diz assim, que o pé, o olho, não pode dizer à mão: não necessito de ti. Por quê? Porque a primeira coisa, meu irmão, quando cai um argueiro no teu olho, a primeira coisa, você vai se valer da tua mão para enxergar o olho, para ver se aquele argueiro sai. Do mesmo jeito, irmão, que você fica inquieto, você fica impaciente quando um argueiro cai no teu olho, do mesmo jeito Deus fica impaciente quando alguém toca nesse povo, quando alguém toca na igreja, quando alguém toca em um crente lavado remido no sangue de Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o dono desse povo. Aleluia. Nós somos, irmãos, uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo santo, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E nesta noite eu quero te dizer, pode até alguém na sua família, pode até alguém na sua vizinhança, pode até alguém no seu trabalho não lhe dar valor, mas fique sabendo, fique consciente que Jesus te valoriza. Você tem um valor precioso para Jesus. O seu valor não tem dinheiro que pague, não tem ouro, não tem prata. É um valor precioso do sangue de Jesus. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele estava levando esta mensagem para a igreja, porque me parece aqui, a gente lendo o texto, a gente estudando o texto, a gente vai observar que os irmãos ali, por um momento, eles estavam amedrontados com as coisas que vinham ao seu encontro. Porque nós sabemos, irmãos, que para o encontro do crente, ao encontro do crente, muitas vezes vem coisas que o crente não está esperando. Se levanta tanta coisa diante do crente, irmãos, muitas vezes para tirar a paz do crente, para tirar realmente o crente da presença de Deus. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, o salmista diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Nós temos na Bíblia história de homens de Deus, de mulheres de Deus, que passaram por sofrimentos, que talvez nós, humanamente falando, com certeza não temos condição e capacidade de passar. Nós temos a história muito conhecida da igreja de Jó. Irmão, só Deus na causa. Jó passou um sofrimento que a nossa mente, irmão, não consegue calcular o tamanho da dor que Jó passou. Jó sofreu muito porque perdeu todo o seu dinheiro, perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha materialmente falando, e além de tudo, perdeu algo precioso que abaixo de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter, que é a saúde. A maior riqueza, irmãos, que um ser humano na terra pode ter abaixo de Deus é a saúde. Não tem maior riqueza não. Aleluia. E ele perdeu também a saúde. Mas Deus ali permitiu que Jó passasse por aquele momento difícil. Mas Deus deu o livramento. Porque vem a luta ao nosso encontro, mas Deus dá o livramento. Vem a perseguição ao nosso encontro, mas Deus dá o livramento. Aleluia. O mar pode estar agitado na tua frente, mas Deus vai abrir o mar. O leão pode estar feroz, mas Deus vai fechar a boca do leão. Assim como fechou para Daniel. Aleluia. Os homens podem estar furiosos porque você é crente. E pode querer jogar você na fornalha de fogo. Mas Deus é o mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus vai te livrar da fornalha de fogo. Deus vai fazer com que os homens vejam que você serve ao Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo aqui continua: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Olha, irmão, se Deus entregou o único filho que tinha, o único filho que Deus tinha, Ele entregou. Coisa que nós não temos coragem de fazer isso. Por mais boa que a pessoa seja, mas eu não tenho coragem, irmão, de dar um filho meu para morrer por ninguém. E eu sei que nenhum tem, irmão, mas Deus deu. Aleluia. O único filho que Ele tinha, Ele deu para morrer. E não foi por gente boa não, irmão. Foi por pecadores, foi por rebeldes. Aleluia. Porque a palavra diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas Deus nos amou. E diz João que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, irmãos, Ele nos amou de um tamanho tão grande, que eu me lembro de uma frase de um livro que eu li, que eu costumo sempre citar nas minhas oportunidades, irmão. O amor de Deus, irmão, é tão grande, que se as águas do mar fosse tinta, que os irmãos sabem que no planeta Terra tem mais água do que terra.
Se as águas do mar fossem tinta, as árvores, você veja que na Amazônia, é só na Amazônia, né? Tem trilhões e trilhões de árvores, não é nem milhões, é trilhões. E somando a Amazônia com o mundo todo, se toda árvore fosse uma caneta, e se o céu fosse papel, não caberia ainda o tamanho do amor de Deus por você. Então o amor de Deus é grande. A prova é tanta que ele deu o próprio filho que tinha. Ele não poupou nem o filho. Ele deu, entregou para morrer por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui hoje, neste culto de Santa Ceia, louvando e exaltando o seu nome, adorando a Ele, ouvindo a sua palavra, nos alimentando da sua palavra, porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então estamos aqui, irmão, nos alimentando. Assim como já alimentamos o nosso corpo físico hoje, agora estamos nos alimentando da palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode alguém condenar nós, irmão? Pode alguém criticar? Pode alguém querer dizer o que quiser dizer? É tempo perdido, irmão. Está perdendo a saliva em vão. Não adianta de nada, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com ele, do que aquele que está com alguém que está nos condenando, nos criticando, dizendo isso e aquilo. Maior é o Deus que está conosco, irmão, o Deus que nos dá a vitória. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então é Cristo, irmão, quem morreu, não foi o homem da terra, não, foi Jesus quem morreu por nós. E é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos perdoa nossos pecados, é Ele quem nos escolheu, porque Ele próprio falou lá em João 15, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, que privilégio nós temos, irmão, foi Jesus quem nos escolheu. Diante de tantas pessoas aí no mundo que se consideram importantes, e para alguém que também não tem o conhecimento de Deus, considera essas pessoas importantes, mas Deus não escolheu ele ainda, mas escolheu nós. Pode até que essas pessoas sejam escolhidas aí num dia, mas até agora não foi, mas nós já fomos escolhidos. Aleluia! Nós já fomos escolhidos por Jesus, foi Ele quem nos escolheu. Aleluia! E é por isso que estamos aqui nessa noite. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Jamais. Pode vir tribulação, irmão. Já tem até um corinho que diz: há crente que não gosta de passar tribulação, mas é com tribulação, irmão, que nós vamos chegar no céu. Aleluia! Porque para ter vitória, irmão, tem que passar por meio pela luta. Não existe vitória sem luta, irmão. Para eu ser vitorioso, eu tenho que passar pela luta, e eu tenho que ter consciência que diante da luta, que diante da tribulação, Deus está comigo, Deus está conosco, para nos dar a vitória. Ele está conosco. Os nossos irmãos do antepassado passaram por luta. Nós temos o exemplo de José do Egito, nós temos o exemplo do profeta Jeremias, que foi jogado no calabouço cheio de lama. Nós temos o exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e tantos outros, de mulheres de Deus que passaram por lutas, mas foram vitoriosos. Por quê? Porque Deus estava com ele, assim como estava esta igreja. Aleluia! E Jesus diz lá em Mateus 16, quando ele perguntou para os discípulos: que diz os homens seu filho do homem? Aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus se dirigiu para os apóstolos e perguntou: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, como sempre aquele crente apressado, tomou a palavra dos demais e disse: tu és o Cristo, filho do
Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo sobre esta pedra, sobre a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, irmãos, pode se levantar quem se levantar. No passado, jogava os irmãos nas arenas, lá em Roma, nos coliseus, para os leões devorar. E os leões devoravam os irmãos ali. Mas cada gota de sangue que era derramada no chão era uma alma, irmão, para Jesus. O sangue dos irmãos que foram derramados nas arenas lá no Coliseu de Roma, está aqui o resultado, irmão, a igreja. A igreja do Senhor. Cada gota de sangue era uma semente que germinava, que germinou e ainda vai germinar. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. O salmista diz, irmãos, que se os homens pudessem, já tinha nos engolido vivo. Irmão, tem gente aí que tem tanta a raiva de crente, que se eles pudessem, já tinha nos engolido vivo. Só que eles não vão engolir não, irmão. Eles vão ter que nos engolir no sentido de quê? Que eles vão ter que ouvir a palavra de Deus. O profeta diz: perturbem-se todos os moradores da terra. Toque a buzina em Sião. Perturbem-se todos os moradores da terra. Esta igreja, irmão, muitos tentaram calar a marcha desta igreja. Tentaram calar a igreja, mas não vai calar. Por quê? Porque o dono dessa igreja é Jesus, irmão. Aleluia. Quando a gente não tinha conhecimento da palavra, a gente pensava que a igreja era edificada em Pedro. Se fosse em Pedro, irmão, já tinha sido destruída há muito tempo. Por quê? Porque Pedro era um pecador que nem nós, era falho que nem nós, negou Jesus 3 vezes. Mas não, irmão, a edificação da igreja é Jesus. Jesus é a edificação, é o alicerce, é a pedra de esquina aonde a igreja está edificada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, muitas vezes o crente passa a luta, porque nós sabemos, irmãos, que cada crente passa a luta, uma de um jeito, outra de outro. Um tem a cruz mais pesada do que outro. Agora eu quero deixar aqui um conselho, irmão: nunca queira portar a sua cruz. Nunca faça isso. Carregue a cruz até o fim, porque esta cruz ela vai ser trocada por uma coroa. Não faça que nem a irmã que estava passando uma luta, a cruz muito pesada, e ela pensou em cortar a cruz e deixar uma parte para trás, e no sonho ela sonhou que ia caminhando como se fosse caminhando em busca do céu, e quando chegava assim num rio muito grande, as irmãs que iam com ela, todas elas iam com a cruz completa. Só que a dela ia só um pedaço, porque ela tinha cortado um pedaço da cruz. E as irmãs que levavam a cruz completa, colocaram a cruz alcançou o outro lado da barreira do rio, e elas colocaram a cruz, passaram por cima da cruz. Quando chegou no outro lado, pegaram a cruz e continuaram caminhando. E a irmã não teve como passar, não teve como atravessar o rio. Por quê? Porque a cruz dela não alcançava o outro lado, porque ela tinha cortado a cruz. Aleluia. Aí muitas vezes uma luta é grande, que o crente às vezes pensa em, como diz uma adagem aí, chutar o balde, né? Mas não chute não corta a cruz não, leve ela até o fim, irmão, porque essa cruz vai ser trocada por uma coroa. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus na hora, mas depois não entendemos. Jesus falou certa vez: você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender. Aleluia. Então a irmã, o
o irmão que está passando algum momento difícil, não está entendendo agora, mas depois você vai entender. E o que você vai contar no seu testemunho, do que você passou e Deus lhe deu vitória, vai servir de edificação para alguém que está precisando de ouvir. Aleluia. Porque Paulo diz assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí diz aqui: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada. Não vai ser a tribulação, não vai ser a luta, não vai ser a perseguição, não vai ser a morte, não vai ser nada. A altura, a profundidade, nada vai nos separar. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Nós sabemos o Jesus que temos aceitado. É um Jesus poderoso, é um Jesus maravilhoso, que cuida de nós 24 horas. O salmista diz: eu me deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me guardou. Olha, irmão, enquanto você dorme, Jesus está velando por você. Porque Jesus, ele não dorme. Viu? Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está ali ao nosso lado, velando por nós, nos guardando. Aleluia. Porque Ele é um Deus maravilhoso. O livramento que Deus nos dá, é Ele quem nos guarda. Porque a palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos dá livramento, é Deus quem peleja por nós. Jesus é aquele que peleja por nós. Então nesta noite, irmãos, fique com esta palavra. Vamos sair daqui consciente, irmão, que nós servimos a um Deus maravilhoso. Que nós servimos ao Deus que cuida de nós, nos mínimos detalhes. Que nós servimos ao Deus que Ele trabalha por nós, trabalha por aquele que nele espera. Então espera no Senhor. Faça que nem o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vai chegar o momento de Deus ouvir, porque ouvindo Ele está, mas vai chegar o momento de Ele atender o teu clamor. Aleluia. Porque para Jesus, irmão, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós muitas vezes, irmão, estamos passando luta, querendo que Deus resolva logo, mas não é assim não. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Deus permite muitas vezes nós passar por dificuldade para o nosso próprio proveito. Nós vamos tirar proveito com a luta, irmão, porque nós vamos ficar mais experientes. Nós vamos contar testemunho. Aleluia. Almas vão aceitar a Jesus através do nosso testemunho, através daquilo que Jesus fez por nós. Porque Jesus, Ele peleja por nós, Ele cuida de nós. Que Deus continue abençoando a toda a igreja, aqui na Vila Pernambuco, a igreja, os irmãos, as irmãs, todos, enfim. E vamos nesse momento, irmãos, ficarmos em pé. Eu quero convidar a amada igreja para nós cedo.